Boa tarde, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje com a Guiomar. Para quem não sabe, Guiomar é minha prima. Então, se por acaso, no meio da live, eu chamar ela de Guigui, não se preocupem, tá bom? Porque apelido ali de infância, então às vezes escapa. E aí, estão curiosos para saber exatamente o que vai ser? Como é que vai ser? O que a gente vai falar? Tem bastante coisa bacana para falar sobre esse assunto. Né? Autoconhecimento envolve muita coisa, né? Autoconhecimento, ele trabalha não somente a nossa questão de saúde mental, emocional, mas também a nossa saúde espiritual, né? Porque o autoconhecimento está ligado a nos reconhecermos, nos reconectarmos, entender quem nós somos de fato, né? É verdade. E entender, a gente acha muitas vezes que acredita, que entende, né? Mas é tão complexo essa história de entender quem somos de verdade. Porque até entendemos com o intelecto, mas às vezes não entendemos com o coração. E aí a gente se perde um pouquinho. Mas faz parte também, né? Porque não tem que se culpar por nada. Tá tudo certo. A gente está no processo de evolução, né? Então, não adianta a gente querer se culpar, ser perfeito, que não seremos ainda. Ninguém mesmo, sem exceção. Então, pai, já que você entrou, fala pra mim se você tá ouvindo bem a gente, por favor. Dá um toque aí pra nós. Nós estamos, voltar tudo de novo, né? Nós estávamos aqui preparando um material, porque nós vamos logo lançar uma novidade para vocês, mas por enquanto é segredo, não vou contar. Vou deixar vocês curiosos. E aí, nesse trabalho que nós estávamos aqui durante o dia, a gente conversando, resolveu fazer uma live, assim, muito de última hora, para falar um pouquinho sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento na nossa vida. E até falei antes, né, de vocês entrarem, que o autoconhecimento é importante não só para a nossa saúde mental, emocional, mas também para a nossa saúde espiritual, porque ele faz com que a gente se reconheça. Quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente melhora a nossa conexão com nós mesmos, nós conseguimos reconhecer quem somos e aceitar quem somos e nos tratar com mais amorosidade, mais compaixão. Então, o autoconhecimento, ele muda tudo. E quando você consegue se reconectar com você e se reconhecer, a sua conexão com a espiritualidade, ela também é maior. Então, você consegue ali alinhar melhor a sua mente consciente, inconsciente e superior. Que são as 3 mentes ali que eu falo sempre para vocês, e quem acompanha meus vídeos já deve estar cansado de ouvir isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como é transformador, né? Quantos comportamentos nós temos, quantos padrões nós repetimos, quantas coisas acontecem na nossa vida, muitas vezes sem que a gente tenha a menor noção ou reconheça aquilo. E a gente só consegue tratar aquilo que a gente reconhece. Então, se eu não sei que eu sinto uma emoção, como que eu vou tratar essa emoção? Se eu não sei que eu tenho um trauma, como que eu vou tratar esse trauma? E os nossos comportamentos, eles são moldados em cima dos nossos traumas, das nossas crenças, dos nossos medos. E a gente acha, às vezes, não, é normal, eu sempre fui assim. Mas esse comportamento, muitas vezes, que pode te prejudicar ali no dia a dia, prejudicar seus relacionamentos, sua vida profissional, sua vida pessoal de maneira geral, esse comportamento, muitas vezes, ele pode ser tratado quando você identifica de onde ele vem e consegue se curar disso. Por isso, o trabalho do autoconhecimento é importante. Vou deixar a Gui falar um pouquinho, não é mesmo, Gui? Então, dentro dessa linha de pensamentos, a gente pode imaginar o seguinte. Isso é um exercício até para a gente se perceber o quanto realmente estamos nos identificando e com quem estamos nos identificando. Nós nascemos, crescemos e aí vamos identificando com aquilo que os nossos pais, as pessoas que estão cuidando da gente, eles têm como hábito, né? A gente só aprende aquilo que eles também, em algum momento, também aprenderam. Então, a repetição já começa por aí, né? É uma repetição de padrões que já começa no momento da gestação até o momento em que você cria uma determinada maturidade, que cria a rebeldia, porque a rebeldia é muito interessante. A rebeldia, que é aquela coisa dos adolescentes, né, que todo mundo fala, é um momento onde você começa o primeiro julgamento, onde você fala assim, peraí, por que eu faço desse jeito? Por que a minha mãe faz assim e eu tenho que fazer igual? Então é o primeiro confronto, é um momento onde você de alguma maneira se sente incomodada ou se percebe como querendo fazer algo diferente daquilo que você sempre viu sendo feito. E o que quer dizer tudo isso, né? Dentro da linguagem, da psicologia, de várias linguagens, fala que é assim que tem que ser mesmo. A partir dos 7 anos é o momento onde a gente começa a nos entender como indivíduo, né? E começa a sair um pouquinho daquela coisa do pai, da mãe, da família.
E a partir daí a gente vai aprendendo, vai começando a se conhecer, vai começando a colocar as nossas questões à prova, né? Então, será que eu isso? Será que eu aquilo? Será que eu quero isso? Será que eu quero aquilo? Eu não quero mais isso. Então, esses momentos. Aí você vai virando adolescente e vai se rebelando contra as coisas que você acredita que não são mais legais. Ainda com, né, com todo aquele toque de hormônio, tal, aquela coisa fervendo, né? Esquentando, mas que faz parte do processo. Então, toda essa fase, ela tem um porquê de acontecer. Ela tem um motivo pelo qual ela acontece. E é isso que é interessante, porque a gente vê que isso não é só, por exemplo, quando adulto, né? Esse autoconhecimento, ele começa a ser, vira necessidade de olhar para ele desde muito cedo. Muito cedo. Concorda com isso? Concordo. Até porque, gente, vou explicar um pouquinho o que a Gui falou com neurociência. A partir dos 7 anos de idade é quando o nosso sistema cognitivo, ele está desenvolvendo, né? Ele já se desenvolveu, né? E aí a gente consegue criar aquelas questões de porquê, quando a criança fica lá no porquê. Chatíssimo. Porque até então, antes disso, ainda não está formado o sistema cognitivo. Então, por isso que a gente fala que não adianta você pôr uma criança de 3 anos de idade de castigo, que ela não vai entender nada. Ela não sabe por que ela está de castigo. Então, a neurociência traz muito isso, e aí começam a vir naturalmente os questionamentos, as dúvidas, o porquê, por que eu tenho que repetir, por que eu não tenho. E a criança, ela é o espelho das pessoas que criam elas. Então, sejam os pais, sejam os avós, os tios ou os professores, às vezes a criança passa mais tempo na escola, a criança, ela começa a se identificar com aquelas pessoas e ela se torna um espelho, né? Então, é muito natural que a gente traga com a gente as crenças dos nossos pais. Né? E aí a gente fica ali uma vida inteira repetindo os padrões e você começa a olhar para as pessoas e falar, nossa, mas eu faço igualzinho minha mãe. Nossa, mas eu faço igualzinho meu pai. E olha que meu pai tá aqui, tem coisas que eu faço igualzinho ele. Pois é. Mas é isso mesmo. Então a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento depois, né? A gente tá falando aqui, a gente é o espelho. Mas você não precisa ficar nessa repetição. Sim. Então, você escolhe, quando adulto, se você quer continuar naquele padrão, se você quer continuar repetindo aquelas questões todas, se você quer se livrar dos seus traumas, melhorar a sua vida. Porque o autoconhecimento, ele traz uma transformação, e ele é responsabilidade sua. Porque os seus pais ou as pessoas que te criaram fizeram o melhor que eles podiam naquele momento com a consciência que eles tinham. Exatamente. Então, não adianta a gente querer culpar os nossos só dá o que pais. Tem, né? É que a gente tá brigando com o computador aqui, porque a luz tá apagando. Enfim. Não adianta a gente querer ficar culpando as pessoas o resto da vida. Ah, mas eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Eu sou assim porque meus pais faziam aquilo. Ou eu sou assim mesmo e você tem que me aceitar do jeito que eu sou e acabou. Isso também é outra coisa terrível. A pessoa, às vezes, ela não percebe que ela pode melhorar. E assim, nós sempre buscamos que o outro melhore. Ah, mas a minha relação com meu marido não é boa porque ele faz isso. Mas você faz o quê? Será que você é perfeita? Me conta, né? Acho que não, porque ninguém é perfeito. Mas a gente tem o hábito de achar que o outro tem que melhorar e que a gente tá certo. E não é verdade. Todos nós temos que melhorar, né? Isso é um fato. Nós estamos aqui em um processo de evolução. Então, a gente está aqui para se desenvolver como ser humano, para aprender a lidar com as nossas emoções. E quanto mais cedo você começa esse trabalho de autoconhecimento, mais cedo você se cura, você transforma a sua vida, melhores resultados você tem no decorrer da sua vida, né? É muito comum, assim, no dia a dia a gente tá conversando, aí você pergunta pra pessoa, tá tudo bem? Tá, tudo bem. Aí daqui a pouco ela fala, mas por que no meu trabalho tá assim, não sei o quê, fulano faz isso, faz aquilo. E aí você começa a perceber, na verdade, na fala das pessoas, o padrão dela. Porque quando nós, terapeutas, estamos aprendendo, a gente tá analisando cada frase que a pessoa fala. Então a gente consegue identificar, tá, mas realmente isso é do outro? Pensa bem, se isso não é seu. Então a gente só trata aquilo que a gente reconhece, por isso que o trabalho de autoconhecimento é importante. Se você não trabalhar o seu autoconhecimento, você não consegue reconhecer o que precisa ser melhorado em você. Eu falo demais, deixa a Guilherme falar um pouquinho. Senão... E tem uma outra coisa que é bom para vocês observarem, que eu acho que é bem interessante, os setênios, né? Então, a cada 7 anos, normalmente, nós temos grandes mudanças, né? Vocês podem reparar, 7 anos, 14 anos, 21 anos, 28 anos. 28 anos, então, dentro da astrologia, é fenomenal, porque é exatamente a revolução de Saturno, né? Então vem aí todas as questões, normalmente 28 anos, reparem na vida de vocês que tiverem mais de 28. Quem tiver com 28, ai Jesus, pode ser que esteja nessa situação. Mas tá tudo bem, vocês vão passar, tudo vai bem passar, isso, vai passar. Não, com 28 anos, normalmente, a grande maioria das pessoas, que é o retorno de Saturno,
Grande maioria das pessoas passam por situações difíceis. Eu passei por uma exatamente nesse período e foi extremamente importante para a minha vida hoje, mas na época foi terrível, terrível, terrível. Então, a cada 7 anos tem essas coisas. Então, se observem, né? Respeitem a natureza, os astros, a energia do nosso planeta, a energia do nosso universo. Tudo que está aqui, ele não está por acaso. Nada aqui está por acaso. Então, se a gente souber como tudo isso funciona, e se a gente se adequar, né? Se perceber, ainda mais quando você está com uma idade onde a gente consegue já ter uma certa consciência, que foi o que a Mari falou, que quando a gente tem mais consciência, a gente consegue se perceber dentro desses processos. E se percebendo, a gente consegue ir atrás para tentar entender. Porque enquanto você é marionete do mundo, né, dos seus próprios sentimentos, ou seja, o outro é culpado, o outro está errado, o outro. Mas e você? Faz o que com aquilo que você tem? Né? O que te compete? É o sentimento. Quem sente? Toda vez que alguém fala um negócio desse para mim, eu pergunto, quem é que está sentindo, está com raiva? Quem está com raiva? É o outro ou é você? Sou eu, mas é por causa do outro. Não. Quem está sentindo a raiva? Não é você? Então é você que tem que olhar para isso. Porque o outro, ele só é um espelho, ele só é um reflexo para trazer essa sensação. Para que você, de alguma maneira, olhe para aquilo, porque você está adormecido. E normalmente as pessoas adormecidas só acordam na dor. Se você está muito feliz, você acha que você vai lembrar de todas as coisas que você precisa resolver? Não vai, você está na alegria. A gente na alegria esquece todo o resto. Agora, quando a gente tem a necessidade de olhar para algo, esse algo vem para ser visto. Não adianta. Você querendo ou não querendo. Isso não é a minha lei, né? Isso é a lei do universo. A vida tira você da sua zona de conforto. Tira. É isso que acontece. Ela faz o negócio virar de ponta cabeça. Aí você fala, nossa, o que aconteceu agora? É hora de parar e olhar, né? Porque a gente já tem que olhar. Só que às vezes a gente tá tão automático que a gente não percebe nada em volta. E aí a vida, ela te dá um chacoalhão. Porque se ela não fizer isso, você não olha. Você não vai parar pra olhar. Foi o que a gente falou agora. Está tudo lindo, tudo flores, tudo é amor. Você vai parar pra olhar em alguma coisa? Olhar pra quê, né? Vamos curtir só. Exato. Agora tem um detalhe. Tem outro detalhe importante. A vida é assim. Ela te dá um cortezinho no seu dedinho aqui, só para você se tocar aqui e tem algo a ser visto. Você não viu, passou uma etiolate ali, deu uma encobridinha, Aí corte maior. Sei lá. Pra mim tem, né, gente? Pra mim tem. É só pra descontrair mesmo. Aí cortou mais, né? Cortou mais. Putz, aumentou o buraco aqui, né? Um negocinho tão pequenininho, agora virou um rombo, né? Daqui a pouco você perde o dedo. Que hora que você vai acordar, cara? A hora que você perder o dedo? Ou você precisa perder a mão inteira? Ou vai perder o braço inteiro? Quem vai decidir é você. O que está certo e errado? Nada. Não tem nada nem certo nem errado. É a sua escolha. Você vai resolver um probleminha de um cortezinho aqui ou vai deixar perder o dedo, o braço, a mão? É você que escolhe. Aí você vai dizer, mas não tem outro jeito? Não, não tem. Não tem. Tem gente que com 30 anos, 40, 50 anos, é uma pessoa que parece uma pessoa de 70 anos, 80 anos. Por quê? Só reclama da vida, a vida não presta pra nada, não sei o quê. Mas ela quer se mexer? Quer se mexer? A vida, quando você não deixa ela fluir, a vida é fluido, né? Fluida. Pronto. A vida é como uma água, tá? A água que vai ali pelo rio. O que acontece? Se você deixa ela fluir, ela vem o barro, aí dá uma passadinha, enrosca em alguma coisa, um galho, daqui a pouco ela passa, entendeu? Se você não deixar esse fluxo da vida seguir, e você começar a Vida fluida. A gente tava lá falando da vida fluida, certo? Eu passei a bola para ela. Vocês lembram que eu passei a Ixi, bola? eu não lembro, porque eu tava vendo minha mãe ligar, não tô Não é isso aí. lembrando de nada. É essa coisa de deixar a vida fluir, de deixar a vida seguir seu rumo, né? Não criar as barreiras, porque você vai criando barreira para não olhar para aquele galho que está ali enroscado, para aquela outra coisa, aquela sujeira que está ali parada. Você não olha, vai criando, vai acumulando, uma hora vira uma barreira, uma hora vai transbordar. E a hora que transborda gera as doenças, era isso que eu estava falando. Agora falando do transbordar, eu lembrei das doenças. Aí dá síndrome do pânico, depressão, aí dá uma série de doenças físicas. Isso que eu ia falar. Várias doenças físicas, diabetes, pressão alta, até mesmo o câncer, né? Então, tudo, na verdade, começa ali com uma questão emocional. E a gente sempre esquece de olhar para os 3 pontos da vida, né?
Então, a gente quer cuidar só da saúde emocional, mental, a gente esquece que tem uma saúde espiritual para ser cuidada, a gente esquece que tem uma saúde física para ser cuidada. Então, eu passo o dia inteiro meditando, mas eu não faço atividade física. Não me alimento bem? Exatamente. Não adianta nada, gente. Não vai fluir do mesmo jeito. A vida, ela é o equilíbrio. Então, você precisa equilibrar os 3 pontos da sua vida. Vai cuidar, sim, da sua saúde física, porque é importante. Até porque depois que a doença ela foi acometida no corpo, não tem mais o que fazer nesse sentido. Só energético cura? Pode até curar. Mas, dependendo da situação, você precisa, sim, do tratamento médico. Então, é importantíssimo ter o acompanhamento médico, fazer o que os médicos mandam. Eu sempre falo, gente, não para de ir no médico ou de fazer tratamento, porque vocês começaram um tratamento de cura, de autoconhecimento, um tratamento energético, porque vocês não podem fazer isso. Nem a acupuntura, nada disso vocês podem parar o tratamento convencional. Ele é necessário, sim, porque é o corpo que está gritando. A acupuntura é fantástica, ela ajuda muito. Eu sou uma que é assídua na acupuntura. Para mim, a acupuntura é algo fenomenal, mas tem que tratar em conjunto, né? Nós temos que lembrar que existe um sistema do corpo químico, é química, né, que é necessário que ele responda a determinados estímulos que quando está doente não responde. E às vezes é necessário uma químicazinha ali para poder chegar ao ponto de trazer de volta ao máximo de equilíbrio possível para que as outras atividades que a gente for fazendo por fora, uma auriculoterapia, uma acupuntura, uma parte energética que também contribui demais, todas essas coisas funcionam em conjunto. Aí a cura é muito mais rápida. Não é verdade? É exatamente isso. E aí também não esquecer de olhar para a espiritualidade, né, gente? Porque o nosso lado espiritual, ele é tão importante quanto. Quando você não olha para o lado espiritual, a vida também vai te chacoalhar, porque alguma coisa você precisa aprender e evoluir, não é verdade? A gente está aqui, nós somos seres humanos, claro, mas também nós somos seres espirituais. Nós temos a nossa alma ali que nos compõe. E isso está no processo de evolução. Seu corpo físico fica, mas a sua alma segue. Então, vai seguir como? Mas nem relógio fica parado? Pois é, então. Você vai ficar parado? Pois é. Não adianta, gente. A vida é assim, né? É como esse fluxo que eu falei. E nós temos várias áreas para olhar, né? Não é só uma coisa só. Nós temos um dom que é magnífico, porque se temos tudo isso para olhar, é porque nós temos a capacidade de lidar com isso. Muitas vezes a gente se coloca como incapaz das coisas, incapaz de olhar, incapaz de vivenciar, incapaz de lidar com as dificuldades da vida. E na realidade, mais uma vez, é uma percepção que temos sobre nós mesmos que é totalmente enganosa, totalmente distorcida. Todos nós temos a mesma força. Ninguém é incapaz. Não existe a incapacidade. O que existe é o acreditar na incapacidade. Isso que é o grande problema. E eu vou contar uma história para vocês que é meio besta, mas eu vou contar. Porque eu acho fantástico. Eu passei por essa situação essa semana não, na sexta-feira. Eu tinha um cabelo comprido. Para quem já me conhece há mais tempo sabe disso. Eu tinha um cabelo comprido e aí na sexta-feira, eu estava me achando horrível com aquele cabelo comprido. Na sexta-feira eu fui e cortei o cabelo. Cortei o cabelo, achei que estava legal, tal. Fui assistir minha série, que eu adoro série, né, principalmente de dorama. Eu sou a rainha dos dorama. Aí eu tô lá assistindo a minha série, não sei o que foi que aconteceu na minha cabeça, me veio, eu falei assim, nossa, eu preciso me arrumar, eu preciso dar um jeito de arrumar meu cabelo. Olha que loucura, gente. Porque eu vou fazer uma determinada coisa na segunda-feira. Aí eu me lembrei daquela Guiomar com o cabelo comprido. Qual a sensação que eu tive? Nossa, eu tô horrível, meu cabelo está horrível. E eu já estava com o cabelo cortado. Já estava me sentindo bem. Como é que pode? Olha como a mente engana a gente. Quer dizer, eu entrei num processo de olhar para uma Guiomar que ela nem existia mais. Que era a Guiomar que estava com esse cabelo aqui, que tá lindo. Esse cabelo, entendeu? Mas eu me vi como se eu estivesse com outro cabelo. Porque eu tô vendo meu cabelo, gente? Não tô. Eu tô vendo agora que eu tô falando com vocês. Mas eu não tô vendo meu cabelo. Então, qual é a percepção que ficou comigo até que eu percebesse isso? A do cabelo comprido e a do cabelo que eu não estava gostando, da imagem que eu não estava gostando de mim mesma. E foi isso que eu trouxe. Se eu tivesse, olha que loucura, e se eu tivesse continuado comprando essa história? Qual é o sentimento que eu estaria alimentando de mim mesma? De uma pessoa que não estava bem, que não estava bonita, que não estava correspondendo a uma demanda. E tudo isso é limitação. É uma limitação que eu mesmo me impus por conta de uma aparência que eu acreditei que eu estava. E quantas vezes a gente tem essa visão desde jovem? Porque assim, a gente passa por situações na vida e desde a infância, né? E é na infância ali que a nossa imagem, né, na nossa mente, ela é criada, que o nosso cérebro ele é moldado ali na primeira, segunda infância principalmente. E aí você cresce, passa muitas vezes uma vida inteira achando que você é alguém que você não é.
E se tratando com rispidez, tendo uma autocrítica muito forte, se tratando muito mal, é só vocês fazerem um exercício muito simples. Imagina uma situação que vocês estão passando, desafiadora. Como você falaria com você? Então, muitas vezes a gente vai trazer assim, poxa, mas eu fui burra, ou eu devia ter feito diferente. Pois é, eu não tive capacidade de resolver, eu não mereci algo melhor. A gente se coloca nesse lugar do não merecimento quantas vezes, né? E aí, eu que sou culpada. Exatamente. E aí muda a visão agora. A mesma situação. Se fosse a sua melhor amiga ou seu melhor amigo passando e você tivesse que falar algo pra ele, você ia chamar ele de burro? Você ia falar que ele é um incapaz? Ou você ia tratar ele com mais amorosidade e tentar trazer ele, empatia, e trazer ele pra realidade ali de uma forma mais amorosa e falar, não, mas você consegue melhorar, você pode mudar isso. Mas a gente não faz isso com a gente. Então comecem a se observar como vocês estão se tratando, né? Porque isso também é um trabalho de autoconhecimento, para vocês entenderem se vocês estão se tratando com amorosidade ou não. E se vocês não estiverem, inverte. Então tá, então agora eu sou o meu melhor amigo, porque, gente, nós temos que ser os nossos melhores amigos. Você olha no espelho, o espelho é um bom lugar pra gente colocar isso em prática. Aí você vai olhar no espelho e você vai falar, tá bom, agora eu vou falar como se eu estivesse falando, como se eu estivesse não, porque você está falando com a pessoa mais importante da sua vida. Não adianta, você é a pessoa mais importante da sua vida, isso não tem como mudar. Se você não estiver bem com você, nada na sua vida flui. Seus relacionamentos não ficam bem. Relação amorosa, relação com os pais, relação de trabalho, nada disso fica bom, gente. Porque se a gente não tá feliz com a gente, como que você vai estar feliz com o outro? Não tem como. Então, é muito importante a gente praticar esse exercício de como eu estou me tratando. Isso é uma coisa muito simples. Assim, outros hábitos que a gente traz na vida. Quantos hábitos nós temos que a gente poderia mudar? Quantas vezes você se pega tentando fazer algo para agradar alguém ou para caber em um lugar que você nem sequer cabe? E que nem deveria caber. Nem deveria caber, exatamente. Porque nós nos colocamos em determinados lugares, situações, e colocamos, aceitamos pessoas na nossa vida sem sequer entender ou analisar se aquilo de fato é bom ou não pra gente. E muitas vezes a gente nem percebe. Por quê? Porque dentro do nosso processo de desenvolvimento ali, do desenvolvimento do nosso cérebro, as situações que nós experienciamos, elas ficam gravadas em nós. Pensa como se fosse um vírus que está dentro de você. E o seu cérebro está fazendo o quê? Ele está tentando corrigir aquilo. Ele quer tirar aquele vírus dali a qualquer custo. Como que eu vou corrigir? Eu vou começar a trazer para minha vida situações e pessoas que vão fazer com que eu trate aquilo, que eu olhe para aquilo, que me traga as mesmas sensações e emoções que aquela situação lá atrás me trouxe. O espelho, né? Exatamente. Vai repetindo. Por quê? Porque você chega num ponto em que o seu cérebro fala, naquela época lá não fiz nada, eu engoli aquilo, agora eu preciso reagir. Então você chega como se tivesse um termômetro. Aí vai vindo situação, até que você explode. Aí libera aquela dopamina maravilhosa, você fala, nossa, eu tô me sentindo super bem, porque eu explodi. Eu falei tudo que eu queria falar pra pessoa. Corrigiu o problema? Não. Continua dentro de você esse vírus. Até vir outra pessoa, outra situação que vai fazer você explodir de novo. E aí a gente só cura isso como? Com autoconhecimento. Se tratando, olhando para as questões, identificando onde está o problema, onde que aconteceu tudo isso, para você conseguir se libertar. E aí, você consegue entender, poxa, tô nesse lugar por quê? Tô com essa pessoa por quê? Eu preciso disso? Eu preciso ser tratada dessa forma? Ou às vezes a minha vida nunca muda, eu tô totalmente infeliz e eu nem sei que eu tô infeliz porque eu tô lá naquele emprego que já não cabe mais para mim. Naquela situação, naquela casa, naquele lugar, com aquela pessoa. Então a gente precisa se conhecer para conseguir mudar tudo isso. Que está trazendo essa infelicidade, essa doença e tudo mais. E uma outra coisa que eu acho importante a gente lembrar é que até essa sensação, porque se vocês repararem, comigo eu já reparei várias vezes, quando a gente estoura, né, fala um pouco mais ríspida com o outro, seja lá quem for, independente de quem seja, existe realmente uma sensação de eu estou me colocando, eu estou me colocando ali, mas em seguida, o outro também vai fazer a mesma coisa. E aquilo também é uma força para ele. E aí, nessa força, vai ficar esse cabo de guerra, entendeu? Para entender quem é o melhor. Então, tudo isso é uma sensação momentânea, que depois que isso acaba, aí fica aquele negócio, ai, por que eu falei daquele jeito? Por que eu não poderia ter feito diferente? Ou então me enganando mais ainda, dizendo assim, aquela pessoa mereceu, eu fiz mesmo, e aí você se coloca naquele lugar como se você tivesse, eu sou a vítima da situação, é ele que fez isso, então ele mereceu, só que é só uma enganação, você está enganando a você mesma. Porque você sabe, não adianta fingir que não sabe, você sabe, lá
fundo, lá no fundinho, você sabe que poderia ter sido diferente. Lá no fundinho, você sabe que a responsabilidade é nossa sobre aquilo que sentimos. A autorresponsabilidade, desculpa te cortar, É mas isso eu sempre mesmo. falo, a autorresponsabilidade. Nós temos, normalmente, a gente, como é que fala? A gente passa a responsabilidade, a palavra fugiu, gente. A gente transfere. A gente transfere a responsabilidade para o outro. Mas a responsabilidade não é do outro. A responsabilidade de resolver seus desafios, de mudar seus comportamentos, de melhorar sua vida, ela é só sua. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que é o seguinte, eu falo muito isso, o pessoal não entende muito, mas eu vou falar aqui para vocês entenderem. Quando eu falo, né, então quer dizer, então que o outro pode dar na minha cara e tá tudo bem, eu tenho que aceitar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato daquilo que a pessoa fez, ela é responsável por aquilo que ela fez. Então, ela vai lidar com isso do jeito dela. Isso não é sua responsabilidade. Você não tem que lidar com o que aconteceu, o que é responsabilidade dela. O que você tem que lidar é o que você sente com aquilo que aconteceu. E se você vai se permitir ficar nesse lugar ainda, né? Porque se essa pessoa chegar e te der um tapa na cara, como ela falou, você que vai escolher se você quer continuar apanhando ou se você quer sair desse lugar. Então entenda que você tem a sua responsabilidade. Se o outro tá agindo com agressividade, isso é responsabilidade dele. Mas se você vai permanecer, o que você vai fazer com isso, com a sua vida, é sua responsabilidade. Exato. Inclusive com as emoções que você sente em relação àquilo e com as ações que que você terá que fazer para poder aquilo, de alguma maneira, ser modificada, né? Que você pode ter muitas ações aí a serem feitas. Então, na realidade, é o que eu falei, né? O rio está ali, você vai segurando as coisas e o negócio vai entrando, vai afinando, afinando, até chegar a um ponto que não tem mais o que ser feito. Olha, é o que eu falo. Vai correr disso? Não vai adiantar. Infelizmente, por isso que esse mundo hoje, né, Maria, é lamentável você ver tantas crianças, tantas pessoas doentes, muito doentes, dentro das empresas, dentro das casas, dentro das famílias. Por quê? Qual a maneira de resolver isso? O autoconhecimento. E quem quer olhar para isso de verdade, encarar o monstro, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito medo de olhar debaixo da cama, porque eu não sabia o que tinha debaixo da cama. Eu vou olhar debaixo da cama? E aí, uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, sabe quando você vai perder esse medo? Quando você encarar esse medo e olhar debaixo da cama. E aí, eu fiz isso, na época, né? Eu era criança, morava com a minha avó que falava para mim isso. Vai, olha, encara. Que hora que você encara, você vai ver que o bicho que estava lá embaixo não é isso tudo. É, que você pensa que é, né? E assim, gente, é importante entender que todos nós temos a sombra, né? O lado da sombra. Aí a gente quer ser perfeito, quer ter, não, eu não faço isso, eu sou... Mas, gente, todo mundo tem esse lado da sombra e tá tudo bem, entendeu? É só você olhar para isso e resolver. Mas para que você consiga trabalhar o autoconhecimento, precisa existir um desejo. Então, tudo começa no desejo profundo. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, você precisa trabalhar seu autoconhecimento. E aí, você não entendeu isso ainda, ou você não quer. Não adianta, o desejo ele tem que ser seu. Enquanto você não tiver a vontade de mudar, porque não adianta só você olhar e reconhecer a sua sombra e falar, tá bom, eu tenho essa sombra aqui, mas deixa ela aí. Deixa ela aí. Esses dias eu ouvi uma pessoa me falar assim, não, o tempo cura. Gente, o tempo não cura, não. Ele só piora. Ele só coloca embaixo do tapete lá e esconde tudo. Porque assim, não vai corrigir, não vai olhar pra sombra, não vai se tratar, isso vai virar uma doença. Isso vai virar uma bola de neve, né? Alguma questão emocional, mental. A vida vai embolando, nada acontece direito. E aí o tempo cura? Não, o tempo não cura. O tempo esconde. E aí você acostuma a viver daquela forma, acha que aquela é a maneira correta, a maneira certa. Mas tá infeliz. Que é assim mesmo, mas permanece ali. Infeliz. Exato. Fingindo que é feliz. Só que no teu dia a dia, você com você mesma, na hora do seu chuveiro, na hora do seu sono, na hora de você se olhar no espelho, você olha e não gosta daquilo que você vê. Você se escuta, você fica no seu silêncio e não gosta daquilo que você está vendo, que você está experienciando. Mas você finge para não ter que olhar, para não ter que encarar. E o autoconhecimento tem muitas nuances, né? E tem o comecinho ali, essa coisa de você se identificar, de começar a se conectar, de saber também, né, Mari? Qual que é o teu caminho para as coisas, porque o caminho do autoconhecimento ele é vasto, ele tem níveis de conexão, eles têm níveis de acesso. E termina? Eu não acredito que termine. Porque você sobe um degrau, cai 2, sobe mais 3, cai 1, aí você sobe 5, cai 4, aí volta para aquele primeiro de novo. E é assim que funciona. Não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, terapeuta também faz terapias, tá? Só pra avisar vocês, Lógico. Né? Porque nós somos seres humanos também. E às vezes tá acontecendo uma coisa na minha vida, eu vou lá, né?
fazer minha terapia. Aí eu falo, gente, de onde tá vindo isso? Aí eu chego à conclusão de onde tá vindo. Eu falo, mas meu Deus, eu já olhei pra isso. Eu já olhei pra isso 500 vezes. Eu voltei pra esse lugar. Por que eu tô voltando pra cá? Gente, é assim que funciona. Agora eu vou desistir? Não, é agora que eu vou olhar de novo e falar, então tá bom. Vou curar isso aqui. O que é que tá acontecendo, então? Porque não adianta. Se você não fizer isso, a vida vai te puxar. Entendeu? O problema não é, o meu relacionamento é ruim. Mas você tá sabendo lidar com o seu relacionamento? É o que você tá aceitando, né? E o que você tá fazendo também? Porque é fácil a gente colocar a culpa sempre no outro. É fácil você dizer, mas aquela pessoa, né? Então, mas e você? Você é o alecrim dourado? Né? Que tá ali perfeitinho, maravilhoso, brilhando, recebendo sol. Tá lindo. E não tem nada pra corrigir em você. Não tem nada pra olhar, não tem nada pra tratar. A culpa é só do outro. Exatamente, né? Exatamente. Então, qual é o seu padrão mental? Fala pra mim. Que padrão que você tá? Você tá se colocando no lugar da vítima? Você tá se colocando no lugar daquela pessoa que sabe tudo e não precisa melhorar nada? Aonde você tá? Já fez essa análise? Já parou pra pensar? Como que é seu comportamento? Então, faz essa análise. E é trabalhar mesmo, gente. Trabalhar perdão. Aprender, sabe? Aprender a reconhecer que errou, errei. Tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem, faz parte de errar. Faz parte do processo da vida, processo de evolução. Eu erro também. Se perceber nos papéis que você se compromete a fazer, se aquele realmente é seu papel, porque a gente se atrapalha demais nos papéis dentro das famílias, dentro do grupo familiar, a gente se enrosca, às vezes você quer ser a mãe, às vezes você quer ser o filho, às vezes você quer ser o irmão, às vezes você quer ser o marido, entendeu? E tudo isso são papéis que atrapalham demais a vida da gente, porque esses papéis estão sempre vinculados a algo que a gente precisa olhar. Algo que a gente precisa, ainda de alguma maneira, é dependente desse algo aí, né, que está por trás dessa situação. Então, se percebam nos papéis. Né? E é difícil? É difícil. Muitas vezes você sair do papel da mãe para se tornar a filha, ou o inverso, né, da filha da filha, em vez de se tornar a esposa, né? Você assumir esse papel da esposa, o peso é muito maior, você fala, será que eu dou conta? Então eu prefiro ficar aqui nesse papel da filha aqui, que tá mais fácil. Mas não tá, esse não é o seu papel. Alguém tá assumindo o seu lugar. Quem é que tá assumindo o seu lugar? É sua filha? É seu filho? E se tá assumindo, é um papel que também não é dele. Então dá aquela confusão danada no grupo familiar, dá uma confusão na vida, dá uma confusão financeira, dá uma confusão na organização da família. Né? Tudo tem o seu motivo certo, as coisas certas para estar, os lugares certos para estar. Então, se percebam nisso. E também não se chicoteiem, né? Porque eu, né? Tá tudo certo. É assim mesmo. Mas é reconhecer e estar disposto a mudar. Eu acho que esse é o ponto. A mudança, ela é algo tranquilinho? Não, gente, a mudança ela é desafiadora. Porque para mudar um comportamento, por exemplo, pegar esse exemplo que a Gui trouxe dos papéis invertidos. Para você que é filho e está assumindo o papel da mãe, né? Para você mudar esse papel, você vai precisar impor limites, você vai mudar seus comportamentos. E as pessoas que estão em volta, que estão convivendo com aquilo, elas não vão entender no primeiro momento. Elas vão achar que você está sendo ruim, do porquê que você está fazendo aquilo, porque elas também já não estão no papel delas. Então, elas estão acostumadas com você fazendo aquele papel. E aí, eu vou magoar minha mãe se eu fizer isso. Mas você vai ficar se magoando? Você vai ficar vivendo infeliz, você vai ficar levando pesos nas suas costas que não são seus, e isso que você faz não ajuda em absolutamente nada o processo evolutivo dela. Nem o nada, seu. Nem o seu, não, o seu muito menos. Mas o dela nada. Às vezes a gente acha que eu vou proteger alguém, cuidando, fazendo aquilo para ela. Você não tá fazendo bem para aquela pessoa, você tá fazendo mal. Porque você tá impedindo aquela pessoa de evoluir, de assumir as responsabilidades dela. Então é muito fácil para o outro não precisar assumir o papel dele e você está carregando todo o peso nas costas. Eu lembrei aqui de um vídeo do padre Fábio de Mello, que ele fala justamente isso. Eu até compartilhei na época com alguns dos meus pacientes ali, porque ele fala justamente isso. Que papel você está assumindo? Porque enquanto você está fazendo tudo, tem alguém que não está fazendo nada. E você tem que fazer tudo. É sua responsabilidade levar a família inteira nas costas. Então, assim, é muito interessante como a gente se perde e vai vivendo no automático achando que é aquilo ali mesmo. Então, olhem para vocês, aprendam, ou melhor, né? Se permitam a se conhecerem, né? Exatamente. E reconhecer o papel de vocês, saberem qual que é. E tá tudo bem, gente. E vamos devagar, não precisa ir atropelando tudo e fazendo tudo de uma vez. Você viveu uma vida inteira fazendo aquilo. Agora, com a consciência, já começa a mudança. Quando você já entra nessa consciência dessa situação, você já percebe
E aí você vai mudando aos poucos. E gradativamente, porque existem níveis e níveis e níveis de autoconhecimento, de autopercepção. E aí você vai mudando e as coisas vão clareando, vão tomando outro rumo sozinhos. Quando você está no caminho, a vida, ela segue o fluxo e vai te levar para aquilo que você está realmente destinado a ser. Nós somos seres destinados a sermos felizes, plenos. E isso daí é algo que é nosso, só que a gente não se percebe fazendo o contrário. E a vida não tá te castigando, só para você saber, tá? Não é castigo, não é sobre isso. Mas a vida, ela tá tentando te ajudar. Ela tá tentando te mostrar onde você precisa melhorar. A vida tá tentando te trazer pra cá, ó. Volta aqui. Olha aqui, vamos expandir essa consciência, vamos trabalhar isso. Vamos reconhecer o que precisa ser curado. A vida não tá te castigando, ela está te ajudando. Então, a forma como você olha também para as coisas diz muito sobre você. O autoconhecimento muda isso também, porque você começa a enxergar as coisas com outro olhar. E aí esse peso todo, porque a vida é difícil, porque a vida é ruim, porque a vida castiga. Porque agora não dá mais tempo, né? Agora não dá mais tempo. Já tá todo mundo acostumado desse jeito mesmo. Vamos mudar pra quê? Gente, sai desse papel. Isso não pertence a vocês, não. Toda idade é idade para você se curar. Não tem essa, eu tenho 80 anos, não dá mais tempo. Dá sim, se você começar agora, o importante é você começar. Você já vai ganhar pontinhos lá no seu processo de evolução, entendeu? Então, não desistam. Não se coloquem nesse papel, nesse lugar de que, não, agora já foi. Não quero mais, não vai funcionar. Gente, dentro do budismo, né, eu sigo uma pessoa que fala muito sobre Vedanta e tal, e ele fala uma coisa que eu acho fenomenal. Que nós, até uma determinada idade, até os 14 anos, nós somos de um jeito. Depois dos 14 até os 28, de outro jeito. Com os 28, a gente começa a querer constituir família. Normalmente assim. Alguns adiantam um pouco, né, gente? Mas constituir família... Fazer o quê, né? É a experiência de cada um. Com 28 começa a querer, já tá num trabalho, já sabe mais ou menos o que quer, né? Porque a gente acha que sabe o que quer, mas não sabe. Aí começa a trabalhar e aí vai até seus 45, 50 anos, aí com 50 anos já começa a dar uma quedinha, já começa a querer dar uma acalmada, aí já tem mais maturidade. Eu tenho 53 anos hoje. Eu vou dizer para vocês que hoje, com essa idade que eu tenho, se eu tivesse essa idade lá atrás, meu Deus do céu, como teria sido essa idade, essa maturidade lá atrás, com tudo aquilo que eu aprendi, com o autoconhecimento, gente. Muita diferença. Nossa, eu nem sei o que eu seria hoje, você quer saber. Mas tá tudo bem, porque eu sou o que eu sou hoje, baseado nas experiências que eu tive. E tá tudo certo. E agora vai identificando outras coisas para resolver também. E ele fala que a melhor idade, o Vedanta fala que a melhor idade, que é a idade realmente onde você tá naquele momento, onde você já fez tudo o que você tinha que fazer, tá tudo certo. Você chegou até onde você tinha que chegar, é depois dos 70 anos. Depois dos 60 e poucos anos, hoje a idade está um pouco maior, né? O tempo de vida da humanidade. Então, próximo dos 70 anos ali, a gente já consegue se observar e falar assim, nossa, quanto eu já fiz? Olha o quanto que eu já fiz e está tudo bem, a partir de agora eu vou só viver, né? Então, olha o tempo todo, o quanto que a gente ainda tem, olha a minha idade, eu ainda tenho quanto para aprender ainda, o quanto ainda para olhar para cada situação e transcender, e ir para frente. E eu estou tão feliz em saber disso, eu sou uma pessoa feliz em saber disso. Porque eu sei que se eu já estou me sentindo bem, se hoje eu já consigo resolver tanta coisa e olhar para mim, para tanta coisa com essa idade, imagina o que eu posso fazer com essa idade de 70 anos. Cada dia é uma nova oportunidade, né? É assim que a gente tem que pensar. Então, se você enxerga que cada dia você está tendo uma oportunidade nova de fazer melhor, de aprender mais, de evoluir, isso fica mais leve, mais né? leve, bem mais leve, é mais fácil, né, de você olhar para isso. Qual a maneira que você teria de olhar para as suas questões se não fossem essas oportunidades? Nenhuma, porque a gente não ia olhar só para... Eu vou ser masoquista, então a partir de agora eu vou olhar para todas as coisas ruins que acontecem na minha vida. Só para as ruins. Só para as coisas ruins que acontecem na minha vida. Você vai fazer isso, gente? Ninguém faz, eu não conheço ninguém que faz isso, você conhece? Não, tem que ter algumas pessoas né? que ficam naquele padrão de que a vida é tão ruim, que parece que só acontece coisa mas ruim, aí é exatamente isso daí, né? Aí é porque ela quer ficar na vítima da situação. Exato. Aí é mais uma maneira de se esconder atrás dos outros. E aí tem um ponto, gente, que eu acho muito importante, que nesse trabalho de autoconhecimento, muitas vezes a gente muda a rota da nossa vida. E você acaba recomeçando em alguns pontos, em algumas áreas da vida, mudando de lugar, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem você recomeçar quantas vezes forem necessárias, tá tudo bem. Eu tenho 40. E recentemente... Tem 40. Me humilhando, assim. Ué? Não é nada. E assim, a gente recomeça. Eu recomecei, eu mudei de profissão. Pensa, mudar de profissão
Assim, eu sou engenheira. Eu continuo sendo engenheira, não vou mudar isso, né? Eu ainda tenho diploma de engenharia, né? Cheguei a cargos altíssimos de engenharia. Totalmente infeliz. Com síndrome do pânico. Com uma ansiedade terrível, que eu mal dormia. Até eu aceitar que, poxa, eu preciso olhar para isso. O que está errado? E aí você descobre que você vai ser feliz de outra forma, que o seu propósito está em outro lugar. E tá tudo bem. Tá tudo bem você falar, então tá, eu reconheci isso, agora eu vou mudar. A gente fala muito assim, transição de carreira e tal. Vai fazendo com calma, você não precisa parar hoje e falar, tô infeliz aqui, não vou mais para aquele trabalho. Não, mas a partir do momento que você identificou, que você trabalhou, reconheceu, você vai traçando uma nova rota até que você consegue mudar. E aí você se percebe feliz, mas você precisa fazer o movimento. E faz parte recomeçar. E eu escuto muito as pessoas dizendo, ai, mas eu vou recomeçar. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu tô recomeçando. E vou recomeçar quantas vezes for necessário, gente. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, já deu quase 1 hora aí de live, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem proveitoso para vocês, que tenha trazido clareza. Eu vou dar 5 minutinhos aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser questionar alguma coisa, algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade para falar. E a gente vai encerrando, então, e deixando aqui uma curiosidade, uma pulguinha atrás da orelha de vocês, porque a gente vai estamos iniciando um novo projeto juntas, que é segredo. Vocês vão gostar. Mas que vai ser transformador. Então, é isso, gente. Alguém tem pergunta? Alguém quer falar alguma coisa pra gente finalizar a live? Tá todo mundo quietinho, né? Tá todo mundo domingo, pensativo. né? Domingo à noite o pessoal tá pensativo, falando de autoconhecimento logo no domingo, né? E aí o pessoal já começa. É bom pra vocês já começarem a semana se analisando, né? Para um pouquinho agora, faz um minutinho lá do silêncio, da pausa, né? A gente precisa pausar um pouquinho e pensa, traz aí a consciência para vocês. Como que vocês estão, que padrão mental que vocês estão, né? É importante para vocês mudarem a semana, mudar a energia de vocês, começarem muito melhor. Gente, muito obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada, Edgar. Gente, eu só falar mais uma coisinha. Quando vocês forem mordidos pelo autoconhecimento, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias é dia de autoconhecimento, é dia de aprendizado. Então, é transformador, tá, gente? A vida transforma, vocês se transformam e as pessoas que estão em volta de vocês se transformam junto. Então é um processo maravilhoso. E é isso. Então, já que vocês gostaram, gratidão. Super beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.